Está começando o Revista TST, a sua revista eletrônica com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. Falha na segurança faz com que Itaú Unibanco tenha de indenizar a empregada por assalto à agência. Seminário no TST discute a reforma trabalhista e os impactos no setor imobiliário. PJE chega a SDI1 e completa a implantação do sistema no tribunal. E ainda, uma entrevista com o mais novo ministro do TST, Breno Medeiros. O Revista TST está no ar. Eu começo a Revista TST de hoje indo direto à seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Luana Carvalho acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre a família de um encarregado de produção de um frigorífico do Paraná que entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral e material. Isso porque o empregado foi morto por outro colega de serviço com uma faca. O assassinato ocorreu dentro da empresa. Na justiça, a família alegou que foi um acidente de trabalho e que a empresa deveria ser responsabilizada, mas o Tribunal Regional do Trabalho Paranaense negou o pedido. Para o TRT, a responsabilidade objetiva da empresa só é aplicável em casos previstos em lei e ainda quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar riscos, o que não foi o caso. A família, então, recorreu ao TST. Veja na reportagem qual foi o desfecho do caso. A segunda turma do TST aceitou o recurso da família. O entendimento foi que a decisão violou o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização quando incorrer dolo ou culpa. Os ministros também entenderam que o TRT violou o artigo 927 do Código Civil, que diz: aquele que causa dano a outro fica obrigado a repará-lo, quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar risco para os direitos da outra pessoa. A turma, então, restabeleceu a sentença de primeiro grau, que condenou o frigorífico ao pagamento de R$50 mil por dano moral, além de pensão mensal até a viúva completar 80 anos, no valor de 2/3 da última remuneração do empregado. O frigorífico entrou com recurso na seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, deu provimento ao agravo regimental para determinar o processamento dos embargos. Segundo o ministro, o acórdão citado como precedente é idêntico ao caso. O aresto transcrito às folhas 912 da Igreja Sétima Turma, ele trata de situação idêntica, homicídio doloso dentro de um frigorífico com arma branca, faca, que é instrumento de trabalho tanto da vítima aí, quanto do agressor em ambos os casos. Mas o ministro Cláudio Brandão abriu divergência para não aceitar o recurso. Para o ministro, apesar do precedente citado também envolver morte em frigorífico, os casos são diferentes. O ministro aplicou ao caso a súmula 296, item 1 do TST, que diz: a divergência jurisprudencial para admitir o conhecimento do recurso deve ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora sejam idênticos os fatos que as ensejaram. O caso destes autos possui a seguinte distinção, consoante já ressaltada no despacho denegatório, aspas, o resultado morte em frigorífico ocorreu no exercício do trabalho ou em razão deste, sendo que a empresa não diligenciou no sentido de reduzir os riscos desse tipo de violência, fecho aspas. Além disso, dispositivos que fundamentaram a decisão embargada, exceto o artigo 907 do Código Civil, não foram objeto de análise no aresto transcrito no voto do ministro relator acima transcrito, já o fiz anteriormente. Por isso mesmo entendi que não havia especificidade, consoante a súmula 296, item 1 desta Corte.
e o que, a meu sentir, também não autorizaria o conhecimento do recurso. Os ministros Valmir Oliveira da Costa e Augusto César Leite de Carvalho acompanharam a divergência. Os ministros também entenderam que o precedente citado não contém o requisito da especificidade da súmula 296, item 1 do TST. As circunstâncias, de fato, não são as mesmas, porque neste paradigma se entendeu que não haveria culpa da empresa, porque a hipótese seria de uma fatalidade, enquanto que no acórdão embargado se aferiu a responsabilidade da empresa pela teoria objetiva que afasta a presunção de culpa. Por maioria de votos, o agravo não foi aceito, ficando mantida a decisão da segunda turma. E vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com o destaque da terceira turma. O Banco do Brasil foi condenado a incorporar ao salário de um bancário uma gratificação de função que ele recebeu por mais de 9 anos e que foi retirada depois de o empregado se afastar das atividades de caixa por problemas de saúde. Em defesa, o banco argumentou que a gratificação é inerente à função de caixa e só pode ser paga a quem efetivamente a exerce. Ao julgar o caso, o TRT de Santa Catarina entendeu que a retirada da gratificação não foi lesiva, pois o bancário não preencheu os requisitos da súmula 372 do TST, que garante a incorporação somente a partir dos 10 anos. Já no TST, o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, anulou o ato que suprimiu a gratificação. De acordo com o ministro, a jurisprudência do TST admite a incorporação antes do período de 10 anos, se o afastamento do cargo tiver como objetivo impedi-lo de completar o prazo para a incorporação. E a sétima turma manteve condenação imposta ao Itaú Unibanco de pagar R$30 mil de indenização a uma bancária devido a assalto ocorrido em uma das agências da empresa em Curitiba, no Paraná. A agência, que passava por uma reforma no momento do assalto, estava sem a porta giratória com detector de metais. O banco foi condenado em 2012 pela Sexta Vara do Trabalho de Curitiba e desde então vem recorrendo por considerar o valor de R$30 mil de indenização excessivo, severo e desproporcional. Ao recorrer ao TST, o Itaú alegou que o fato de a bancária ter trabalhado durante a reforma não justifica a indenização por dano moral. Mas, para o relator do processo na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, ficou configurado o ato ilícito do banco por omissão ao deixar de zelar pela saúde e pela dignidade dos empregados. Por isso, a necessidade de ressarcir a trabalhadora quanto ao prejuízo moral. A decisão foi unânime. E o destaque agora do nosso giro é da segunda turma. Um operário que trabalhava das 3 da madrugada à 1 da tarde não vai receber adicional noturno por todo o período. Inicialmente, as primeiras instâncias haviam aceitado o pedido do trabalhador com base no artigo 73 da CLT, que aplica a remuneração maior às situações de prorrogação da atividade noturna. No entanto, no TST, a relatora do recurso da empresa, ministra Maria Helena Malman, explicou que, apesar de a jurisprudência do TST manter o adicional sobre as horas diurnas quando há prorrogação das atividades, o entendimento é que, no caso, a extensão não é devida, pois a maior parte do serviço ocorria em horário diurno. Por unanimidade, a turma negou o adicional noturno quanto ao trabalho prestado após as 5 horas da manhã. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. O Pedro Ronzani comentou a decisão. Na opinião dele, a regra é clara. Adicional noturno é devido para a jornada noturna. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você sabia que o TST também tem uma conta no aplicativo Instagram? Lá você encontra fotos atualizadas diariamente com informações sobre o que acontece no tribunal, como eventos, seminários, premiações e muito mais. E a novidade é que a conta acaba de bater a marca de 10 mil seguidores. Quer ficar por dentro de todas as novidades do TST? Então siga o nosso perfil no Instagram, @TSTJus.
E no próximo bloco, PJE chega a SDI1 e completa a implantação do sistema no TST. Voltamos com o Revista TST e chegou a hora de esclarecer dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, que foi publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é do Francileudo da Silva. Já terminaram as minhas 12 horas trabalhando como vigilante e o outro vigilante ainda não chegou. Eu posso ir embora e deixar o posto? Vamos conferir. Uma profissão desgastante. Os vigilantes possuem uma jornada de trabalho de 12 por 36, ou seja, trabalham 12 horas diretas e descansam um dia e meio. Mas quando o colega que deveria rendê-los se atrasa, é comum esses profissionais estenderem o expediente para não abandonarem o posto. Gilberto trabalha há 22 anos como vigilante. Atualmente faz ronda no Parque da Cidade, em Brasília. Em empregos anteriores, ele já foi obrigado a ficar mais tempo após o fim da jornada de trabalho. Chegou o meu horário de ir embora e não tive a rendição. Aí a empresa liga, não consegue fazer alguém para que faça a sua rendição, e eu permaneci até no outro dia, 24 horas de plantão. Regivaldo trabalhou por 24 anos como vigilante antes de se aposentar e virar vice-presidente do sindicato da categoria no Distrito Federal. Muitas vezes precisou fazer horas extras, mesmo tendo uma jornada de 12 horas. Não é permitido o vigilante, após laborar 12 horas, que é o plantão dele, se caso a rendição dele não chegar, ele tem que entrar em contato com a empresa empregadora dele e conversar com o fiscal de mesa, o fiscal que vai entrar em contato com os outros fiscais e mandar uma rendição para ele no menor tempo possível. Mas ele não pode abandonar o posto de trabalho até sob pena de ser punido. Se a situação se repetir por diversas vezes, a empresa deve tomar uma atitude, como explica o advogado. Uma vez comunicado pelo primeiro trabalhador que essa situação está sendo recorrente, a empresa empregadora ela tem a obrigação de corrigir esse funcionário que está habitualmente chegando atrasado, inclusive adequando escala ou substituindo o funcionário. E uma vez não substituindo e, por consequência, forçando o primeiro empregado a praticar habitualmente horas extras, o primeiro empregado estaria, inclusive, autorizado a requerer uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O tema já foi discutido no Tribunal Superior do Trabalho. A primeira turma do TST manteve a condenação a uma empresa de vigilância do Paraná que foi obrigada a pagar horas extras a um empregado que dobrava a jornada 2 vezes por semana. O entendimento foi que a decisão de primeira e segunda instâncias seguiu a súmula 85 do TST, que diz que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias. Assim, ficou mantida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, que condenou a empresa. A reforma trabalhista e os impactos no setor imobiliário foi tema de um seminário no TST. Durante 2 dias, ministros do tribunal, advogados especialistas no ramo e representantes sindicais discutiram o assunto. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu o seminário sobre os impactos da reforma trabalhista no setor imobiliário. O presidente do TST falou sobre a relação entre reforma trabalhista e segurança jurídica.
Além de nós termos hoje marcos regulatórios mais seguros, especialmente em alguns tipos de contrato, que é contrato do autônomo que interfere no setor, contrato de trabalho intermitente, terceirização, nós temos essa grande vantagem de confiar mais no próprio segmento para estabelecer as condições de trabalho do que nós, magistrados, ou o Congresso Nacional como legislador. O coordenador do evento, o ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou pontos da reforma que vão ter impactos no setor. Para o ministro, as novas formas de trabalho trazidas pela reforma podem combater a informalidade. Além das novas formas de trabalho, a regulação do autônomo também poderá fazer com que corretores de imóveis possam ser utilizados de forma autônoma e não apenas na condição de empregados. Vários outros temas foram discutidos durante a palestra, como a relação jurídica entre corretores de imóveis e imobiliárias, a responsabilidade por acidente de trabalho e doenças profissionais, além de mudanças que ocorreram em relação a acordos individuais, coletivos e convenções na construção civil. De acordo com a Lei 13.467, a negociação coletiva prevalece sobre a legislação naquilo que não diz respeito às garantias mínimas dos trabalhadores, previstas na Constituição Federal. O que beneficia a categoria profissional é a contrapartida que a negociação coletiva traz. O Supremo Tribunal Federal tem um precedente que valida a negociação coletiva desde que haja contrapartida, ou seja, a categoria profissional não pode ser prejudicada com redução de direitos. As formas de contratação na construção civil também foram alteradas pela reforma trabalhista. Agora, a terceirização principal das atividades do setor é permitida. É preciso entender que toda essa construção, toda essa mudança de paradigma, ela tem uma finalidade. Segundo a exposição de motivos trazida até na própria legislação, seria a modernização da legislação trabalhista para que ela pudesse alcançar as novas formas de trabalho dentro de uma realidade nesse terceiro milênio, né? O processo judicial eletrônico, o PJE, chegou à seção 1 de dissídios individuais. Com isso, chega ao fim o processo de expansão do sistema, que agora está em operação em todos os órgãos julgadores da Justiça do Trabalho. 2011, a Vara do Trabalho de Navegantes em Santa Catarina recebe o projeto piloto do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. 2012, a segunda etapa do projeto chega à Vara do Trabalho de Caucaia, no Ceará. De lá para cá, o processo judicial eletrônico foi sendo instalado nas varas do trabalho e tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil. 2017 foi o ano da instalação do PJE no Tribunal Superior do Trabalho. No TST, o gabinete da presidência foi o primeiro a receber o PJE. Depois, o sistema chegou à seção 2 de dissídios individuais. Em seguida, ao órgão especial, a seção de dissídios coletivos, a vice-presidência e a corregedoria. As 8 turmas do tribunal passaram a contar com a ferramenta eletrônica logo depois. A 6ª e a 8ª turmas foram as primeiras a julgarem processos pelo PJE. A última fase de implantação da ferramenta foi concluída com a chegada do PJE à seção 1 de dissídios individuais e ao Núcleo Permanente de Conciliação, o NUPEC. Agora, o TST está 100% digital, com o processo judicial eletrônico implantado em todos os órgãos judicantes. Paralelamente ao processo de implantação do processo judicial eletrônico, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TST desenvolveu 2 novas ferramentas ligadas ao PJE, o plenário eletrônico e o gabinete eletrônico. A previsão é que os sistemas sejam entregues aos TRTs até o primeiro semestre do ano que vem. O gabinete vai possibilitar uma gestão mais ágil desses processos dentro dos gabinetes e o plenário eletrônico é uma ferramenta que os ministros já utilizam tanto para fazer análise virtual desses processos como para utilizar em sessões de julgamento. Para auxiliar os usuários internos, como servidores e ministros a utilizarem o sistema, o TST promoveu cursos presenciais.
Já para o público externo, formado principalmente por advogados, o TST publicou tutoriais nos canais do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no YouTube. A Justiça do Trabalho é a primeira do Poder Judiciário a se tornar totalmente digital, com o uso do processo judicial eletrônico. A Justiça do Trabalho vanguardista, totalmente dentro do PJE, 100%, e ao mesmo tempo o TST, que era o último órgão que estava ainda faltando entrar no PJE, entrando nessa linguagem universal, única, de comunicação da Justiça do Trabalho e que no futuro será de todo o Poder Judiciário. E a ferramenta também já está passando por atualizações. A versão 2.0 vem com visual mais prático e intuitivo. Tudo para que fique bem mais fácil usar o processo judicial eletrônico. E no próximo bloco, uma entrevista com o mais novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. Estamos de volta com Revista TST e hoje eu recebo aqui no estúdio o mais novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa e ao TST. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e uma satisfação compor o TST. Bom, ministro, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua trajetória na Magistratura do Trabalho. Eu estou na Magistratura do Trabalho desde 92. Antes eu tinha sido promotor de justiça por 6 meses no estado do Paraná. E aí eu tomei posse em 16 de março de 92 no estado de Goiás. Eu fiquei uma semana trabalhando em Itumbiara e depois eu já trabalhei em Goiânia, fiquei 1 ano como juiz substituto na capital e a partir daí fui presidente da 9ª Junta de Conciliação e Julgamento na época, depois passou a 9ª Vara do Trabalho. Foram 17 anos. Nesse período, eu trabalhei com a parte também de qualidade do nosso tribunal. Fui representante do tribunal na qualidade. De 97 a 99, eu fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Goiás. Depois, eu fui ouvidor. E em 2009, eu fui nomeado a desembargador do TRT. Nesse período em que eu estive lá, eu fui corregedor e vice-presidente e agora, nesse ano, eu era o atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Essa não é a sua primeira atuação no TST. Em 2014 e 2015, o senhor atuou como convocado. Essa experiência foi importante? É importante para o desembargador essa experiência no TST. E também fica muito mais fácil, acredito eu, para que os outros ministros possam escolher o novo membro da corte. Nós estamos aqui, eu estive aqui conversando com todos os ministros, foi uma excelente convivência naquele momento e também desenvolvendo a atividade que hoje eu estou exercendo de forma definitiva. E assim como o TST, ministro, o TRT de Goiás, da qual o senhor foi presidente, conquistou este ano o selo Justiça em Números na categoria Diamante. A que o senhor atribui esse reconhecimento? Em primeiro lugar, ao planejamento. No ano passado, eu estava na corregedoria, era vice-presidente, nós instituímos um programa que se chamava Reconhecendo o TRT. Nesse programa, eu fui visitar todas as unidades do TRT e ouvir todos os servidores e juízes. Então, nesse momento, a gente procurou entender quais eram as dificuldades do TRT. Passado esse ano, nós fizemos um programa de gestão, aprovado logo quando foi a minha eleição, em que o mote dele, a nossa palavra sobre o que a gente queria do TRT era pessoas e processos. Primeiro,
as pessoas, nós temos que valorizar as pessoas, nós temos que valorizar o servidor e o servidor tem que ser escutado. E os servidores, conhecendo uns aos outros e conhecendo qual que é onde ele se insere dentro do tribunal, é muito mais fácil de ele diminuir o retrabalho e melhorar os processos. Então, um é consequência do outro. Dessa forma, nós conseguimos criar uma equipe excepcional, acredito, de gestores, e essa equipe de gestores, levando-se em consideração todas as ferramentas hoje atuais, modernas, de administração e gestão, conseguiram desenvolver todas as atividades necessárias e os requisitos preparados pelo CNJ para o recebimento do selo Diamante. Bom, ministro, e quais são hoje, na opinião do senhor, os principais desafios a serem enfrentados na Justiça do Trabalho? O principal desafio hoje é nós conseguirmos equilibrar a questão da justiça entre empregado e empregador. Nós temos uma reforma trabalhista, né? E eu acredito que a Justiça do Trabalho vai ser um termômetro para que a gente possa saber o que está dando certo e o que eventualmente não está dando certo. Porque vários institutos da reforma trabalhista são novos. Nós teremos que fazer um teste, como o contrato intermitente, né? É algo novo que pode, como fala, pode pegar como pode não pegar, né? É uma lei que traz uma opção a mais para o empregador. E eu acredito que nós, aqui da Justiça do Trabalho, vamos ter o resultado disso, nós vamos saber o que está acontecendo através das ações. E com isso nós vamos poder municiar o parlamento para que ele possa, claro, como em qualquer situação, adaptar ou melhorar e trazer outras inovações, claro, sempre pensando na melhoria das relações de trabalho e na paz social, que eu acredito que é para isso que nós estamos aqui trabalhando. Ok, ministro, muito obrigada pela entrevista. Agradeço essa oportunidade de poder passar para vocês aqui o meu pensamento agora como novo membro da Corte. Tá certo. Bom, e a entrevista completa você pode conferir no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. Eu vou ficando por aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.